Muito bem, queridos, é com muita alegria que nós estamos aqui de volta ao nosso programa Reflexões e hoje eu quero compartilhar sobre um assunto que acomete cerca de 35% da população mundial, que é a ansiedade. Se você tem problema com isso ou se você conhece alguém que tem problema com isso, eu te convido a participar, a assistir esse vídeo e você certamente vai ter uma solução, ou pelo menos um caminho para poder seguir, poder lidar e vencer a sua ansiedade. Em 1 Pedro, capítulo 5, versículo de número 7, nós temos o seguinte texto: lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Na versão do Eugene Peterson da Bíblia, a Mensagem, nós temos a seguinte expressão: vivam livres de preocupação, a presença de Deus. Vivam livres, Na versão do Eugene Peterson, da Bíblia A Mensagem, nós temos: vivam livres da preocupação na presença de Deus. Ele toma conta de vocês. Estudo recente do IBGE mostrou que o Brasil é o campeão mundial de pessoas ansiosas. Aliás, só no ano de 2015 nós tivemos quase 19 milhões de casos de pessoas ansiosas ou com transtorno ligado à ansiedade. A ansiedade, juntamente com a depressão, são sem dúvida os maiores vilões do nosso tempo. E, infelizmente, a igreja ou os cristãos não estão isentos de estarem com esses problemas. Nós vemos na vida da igreja e como pastor acompanhando muitas pessoas com problemas de ansiedade. O que é a ansiedade? Por que ela é tão perniciosa? E o que a Bíblia nos ajuda a entender ou como Deus quer que lidamos com a ansiedade? Primeiro, a ansiedade é um estado de inquietação da alma em relação ao futuro. Toda pessoa ansiosa, ela está preocupada com alguma coisa que vai acontecer ainda. Alguma coisa que ela tem medo que aconteça, alguma coisa que ela espera, o projeto que aconteça. Isso faz com que ela esteja extremamente preocupada no presente a respeito de alguma coisa que está lá na frente. O grande problema da ansiedade é que ela tem dois desdobramentos. O primeiro é que ela gera inquietação. Toda pessoa ansiosa, ela é inquieta. E por mais que esse sentimento pareça ser um sentimento comum, ele é um sentimento extremamente danoso para a vida. Isso por quê? Porque a ansiedade não resolve os problemas. Uma pessoa ansiosa não pode fazer nenhuma diferença em relação ao objeto da sua ansiedade. Além disso, como já dizia um pensador, a ansiedade não resolve o problema de amanhã. A ansiedade apenas tira as forças do hoje. A ansiedade, ela tem dois grandes problemas. Ela é um sentimento inútil e ela é um sentimento que gera precipitação. É inútil porque uma pessoa ansiosa não pode mudar as realidades que geram suas preocupações. Há uma pesquisa que mostra, por exemplo, que das nossas preocupações, 94% delas não acontecem do jeito que projetamos. Ou pelo menos, às vezes, nem acontece. A maioria das vezes, quando uma pessoa está ansiosa ou ela está em estado de ansiedade, ela não consegue lidar ou ela não consegue mudar aquilo que está preocupando o coração dela. Além disso, a ansiedade faz com que a pessoa sofra de maneira inútil. Afinal de contas, uma pessoa ansiosa, ela sofre por antecipação. Ela sofre antes de acontecer e vai sofrer depois de acontecer. E se aquilo pelo qual ela se preocupa não acontecer, ela sofreu de maneira inútil. Mas talvez a grande questão da ansiedade é o que ela denuncia, é o fruto que ela produz na vida de uma pessoa. E a ansiedade, ela denuncia a falta de fé. Porque toda pessoa ansiosa é uma pessoa que não confia, de certa forma, em Deus como deveria.
Porque se Ele está no controle de todas as coisas, então para que ficar preocupado? Para que ficar ansioso? Além disso, a ansiedade gera precipitação. Nós temos casos na Bíblia, como é o caso de Abraão, em relação ao seu filho Ismael, como é o caso de Moisés, e temos muitos outros casos de homens de Deus que se precipitaram por conta da ansiedade em relação à promessa. Agora, a grande pergunta que talvez venha na nossa vida é como a gente se livra da ansiedade? Como a gente pode ficar livre deste que é certamente o mal do século? A Bíblia nos propõe pelo menos 3 coisas. A primeira é que a gente confie em Deus. Confiar em Deus é a solução para a ansiedade. Isso por quê? Porque a ansiedade é o desejo de controle. É a necessidade que temos de tentar controlar as coisas. E, na verdade, as coisas não estão debaixo do nosso controle, mas elas estão debaixo do controle de Deus. É por isso que Pedro nos recomenda a lançar sobre ele a nossa ansiedade, a nossa preocupação. Porque se por um lado nós não podemos controlar as coisas, Deus pode controlar. Ele tem todas as respostas. Ele é o provedor, Ele é soberano, Ele é o Senhor. Portanto, lance sobre Ele as vossas ansiedades. Não é necessariamente compartilhar com Deus, mas é lançar sobre Ele, é se ver livre dessas preocupações. O segundo recurso que a Bíblia nos ensina a respeito de como lidar com a ansiedade é por meio da oração. Paulo vai nos dizer em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo seja conhecido diante de Deus as suas súplicas por meio de ações de graça. E a paz de Deus, que excede o entendimento, guardará o coração e os vossos sentimentos em Cristo. Talvez uma das coisas que você possa fazer, que é extremamente importante, que eu tenho feito na minha vida, no meu ministério, é substituir minhas preocupações, minhas listas de preocupações, de ansiedade, por pedidos de oração. Faça isso. Transforme ou modifique, ao invés de você viver com uma lista de problemas, de inquietações, transforme essa lista em pedidos de oração, em uma lista de oração. Certamente que o resultado vai ser muito mais eficaz. Você vai poder compartilhar com Deus o que está angustiando o seu coração, e isso vai te trazer alívio e vai te trazer a paz. Por fim, a Bíblia nos recomenda a viver o hoje. Jesus disse em Mateus capítulo 6, para a gente não se preocupar com o dia de amanhã, a gente se preocupar com o dia de hoje, basta cada dia o seu mal. Isso quer dizer que o terceiro conselho é: viva com sabedoria hoje. Faça o que você tem que fazer. Se você tem que estar desempregado, entregue currículo, vá em busca de oportunidades. Se você está em busca de algum parceiro amoroso, se você está em busca de um namorado, de uma namorada, faça a sua parte. Mas não ande ansioso por nenhuma dessas coisas. Seja sábio. Use apenas o dia de hoje para você poder lidar com aquilo que você tem que fazer. Enfim, o que é que fica de tudo isso? Que a ansiedade não é algo que a gente deve manter na vida. Ansioso é uma pessoa que quer controlar as coisas e que não confia em Deus. Ansioso é uma pessoa que não transformou as suas necessidades em pedidos de oração. Ansioso é uma pessoa que ainda não entendeu que nós temos que viver no presente. Carregar apenas a mala do hoje, porque é para isso que nós temos a força. Portanto, não seja escravo da ansiedade. Confie em Deus, descanse, porque certamente, como disse Jesus, se Deus cuida dos passarinhos, se Deus cuida dos lírios do campo, como não vai cuidar de nós? Portanto, quando a ansiedade bater na porta do seu coração, se lembre, preciso confiar em Deus, porque embora eu não tenha controle do futuro, Ele tem. Se essa mensagem abençoa sua vida, curta e compartilhe com outros para que mais pessoas possam ser abençoadas por essa palavra. Se você ainda não é inscrito no canal, faça isso e certamente você não vai se arrepender, você terá todas as informações e notificações sempre que um vídeo novo aparecer. Que Deus abençoe sua vida e até a próxima.